A humildade é uma virtude muito grande. Quando você chegar perto do Senhor, quando você for orar no seu tempo devocional, quando você for falar com Deus, reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Que Ele é o Pai eterno. Que Ele é grande. Pense como João Batista. Importante é que Ele cresça e eu diminua. Aquele disse, quando Jesus se aproximava, ele falou assim: esse é o que eu não sou digno nem desamarrar as sandálias dele. Quando a pessoa chegava numa casa, naqueles tempos da Palestina, o escravo da casa se ajoelhava perante a pessoa e desamarrava a sandália para lavar os seus pés. João Batista está falando assim: eu não sou digno nem de ser um escravo dele para desamarrar as sandálias dele. Quem tem intimidade com Deus se humilha. Entenda este princípio: Deus é Deus. Uma das coisas que eu detesto, meu coração dói, fica aborrecido, é quando a gente vê na televisão, no rádio, na mídia, certas pessoas que às vezes se referindo a Deus, aquele cara lá de cima. Misericórdia, misericórdia. Não é isso não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Um verdadeiro escravo, ele sabe a sua condição, ele sabe a sua posição, ele sabe que ele tem que se humilhar perante Deus, reconhecer em Deus a soberania. O verdadeiro escravo se humilha diante do seu Senhor, não se apresenta diante dele com cabeça erguida, batendo no peito: eu sou isso, eu sou aquilo, mas diz: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Tu és o principal, Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o grande eu sou, Tu és o Senhor da nossa vida. Lá em São João del Rei tem uma igreja. Estivemos passeando um dia e o guia nos falando como são as coisas. E naquele tempo não tinha luz elétrica, então tinha que acender os lampiões. Para acender o lampião tinha um corredor no alto assim, onde o escravo passava para acender os lampiões. Mas ele não podia, tinha que passar agachado, não podia passar em pé. O corredor é como se fosse um túnel baixinho, porque diziam os homens, né, infelizmente, o escravo não pode se portar de pé diante do seu Senhor. Mas trazendo para a palavra de Deus, irmãos, seria isso que Deus está querendo dizer para Moisés: Moisés, se humilha, Moisés. Embora o homem já estava aprendendo, já sabia, né? Mas Deus estava retificando a vida dele. Moisés, você quer ter intimidade comigo? Se humilha. Humilha, que Deus vai te exaltar. Amém, irmãos? Amém. Quarta coisa, irmãos, para os caminhos, para termos intimidade com Deus, você precisa andar em temor diante de Deus. No versículo 6 está escrito assim: e Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quer ter intimidade com Deus, tenha temor. Eu fiz questão de buscar no dicionário comum, no dicionário Aurélio, né, que nós falamos, o significado do temor. E lá está escrito uma coisa interessantíssima. Lá está escrito assim: sentimento de reverência ou respeito com relação a Deus. Um dos significados de temor. Sentimento de reverência e de respeito com relação a Deus. Reverência e respeito a Deus. Amados, quantas pessoas presunçosas, arrogantes, orgulhosas se apresentam e vêm diante de Deus e pensam que estão diante de Deus. Como a história que Jesus contou do fariseu e do publicano. Enquanto o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito e diz: oh, Senhor, Deus, seja favorável a mim, porque eu sou um pecador. Diz a Bíblia que o outro, na sua altivez, no seu orgulho, na sua presunção, pensava que Deus estava ouvindo a oração dele. E ele falava: Senhor, eu não sou como esses. Provavelmente ele apontava o dedo. Eu não sou como esses. Faço isso, faço aquilo. Jesus disse:
Deus ouviu a oração de quem? Daquele que se humilhou diante de Deus, daqueles que teve temor diante de Deus. Deus ouviu aquele que sabia a sua condição, que sabia a sua posição. Às vezes, irmãos, nós não chegamos diante de Deus com temor. Queremos que Deus nos atenda, queremos que Deus fale conosco, queremos ter intimidade com Deus. Voltando ao assunto da humildade que está relacionada, eu lembro que, por exemplo, a Bíblia nos fala que nós temos poder sobre o diabo, submetendo a Deus, não é verdade? Diz assim: resistir ao diabo, ele foge de nós. Nós temos autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas com relação à soberba, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim: eu, Deus falando, resisto ao soberbo. Ou seja, o diabo nós temos poder de lutar contra ele e vencer. A soberba nós não temos nem esse poder, Deus que. Ou seja, parece para nós, amados, que a soberba é mais forte que o diabo. Como é terrível um homem soberbo, uma mulher soberba. Porque com o diabo nós podemos, em nome de Jesus, e ele é expulso. Mas a soberba, diz a Bíblia, Deus trata com o soberbo. Amados, eu já vi cada situação. A gente vai vivendo, ficando mais velho, a gente presencia cada situação. Eu já vi cada ministério ser arruinado. Eu já vi vidas ser arruinadas. Sabe por quê? Por causa da presunção, do orgulho. Nós morávamos em São Paulo e compramos, um grupo de irmãos da igreja comprou um terreno no loteamento novo. Você conhece o loteamento novo, sabe? Falta muitos recursos, porque ele está começando o bairro. Tem um irmão lá, esse bairro chamava Dom José. E o irmão lá falava assim: eu morar em Dom José, no fim do mundo? Não, é doido. Não vou nem contar a história dele, mas só vou te falar assim: você já sabe onde ele foi morar, de favor, mais tarde, de favor. Porque Deus trata, irmãos. Nós conhecemos a história do Titanic, que as pessoas contam, aonde a mulher falou para o capitão: esse navio não afunda, porque era uma monstruosidade, nunca havia construído um navio nem perto daquilo. Três cascos de aço. E aquele comandante diz a história que falou assim: minha senhora, esse navio nem Deus afunda. Deus falou assim: eu não vou lá não vou perder o tempo não. Mandou uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo cortou os 3 cascos de aço. Para terminar essa parte, diz a história que o presidente Tancredo Neves, quando foi eleito, ou antes de ser eleito, ele afirmava que ele subiria a rampa do... não tenho certeza, isso é a história que conta. Ele subiria a rampa do Planalto de qualquer maneira. Você suba aquela rampa de qualquer maneira. Subiu. Dentro do caixão carregado com 4 soldados. Deus trata com soberbo. Deus trata com soberbo.